De forma bem resumida, né? É uma alteração genética, né? Então, é uma alteração num par de cromossomos, né? Então, a gente tem dois cromossomos, né? Normalmente, no par 21. E na síndrome de Down, eles nascem com um cromossomo a mais. E esse cromossomo a mais faz com que... é o que gera a síndrome de Down, né? E aí tem algumas características, que são esses olhos amendoados, né? Às vezes a orelhinha um pouco mais baixa, o tamanho, a estatura, eles são menores também na maior parte das vezes, o tamanho das mãos também, né? Não é regra, mas eu lembro de pesquisar muito sobre isso quando o Noah nasceu, né? E depois eu descubro que ele tinha, né? Uma das primeiras coisas que eu vi assim em conteúdo internacional era de que tinha uma linha palmar única, né? A gente tem duas linhas, né? E eles têm uma linha que atravessa a mão inteira, né? E depois eu vi que o Noah tem na mão esquerda, né? Mas não é regra isso, mas o Noah tem, né? Na mão direita são duas linhas, mas na esquerda ele tem uma linha só que atravessa a mão dele, que é característica não da síndrome de Down, né? Já pesquisei, outras síndromes também podem ter essa característica, né? E para além dessas questões fenótipicas, tem as comorbidades associadas, né? Então, 50% acabam nascendo com algum tipo de cardiopatia, né? Algum sopro no coração, alguma questão que precise de fazer intervenção médica logo nos primeiros dias de vida, em alguns casos, né? Em muitos casos. Alguns acabam fechando esses sopros antes de completar um ano, até uns 2 anos. No caso do Noah, a gente deu muita sorte, porque o dele ele tinha 6,3 milímetros desses sopros, eram dois, e os médicos diziam que não ia fechar pelo tamanho, nunca tinham visto, né? Aí sugerem de entrar com medicação, e depois a gente consulta uma outra cardiologista que ela fala, não, já vi fechar, né? Ela mais velha, né? Falou, vamos esperar, né? E não tinha repercussão, né? Tem isso também, né? A cardiopatia pode gerar algum tipo de repercussão que é justamente, por exemplo, fadiga, né, excessiva por conta do trabalho cardíaco excessivo, né? Isso vai impactar na amamentação desse bebê, né, de não conseguir mamar, se alimentar, que vai gerar uma subnutrição. Então são várias coisas, né? Entre elas tem outros problemas também que podem vir a ocorrer, né, como na tireoide, deficiência visual ou auditiva, né? São todas comorbidades associadas também com a síndrome de Down, né? Então, é sempre bom evidenciar, né? Porque as pessoas acostumam a ver, às vezes, em redes sociais, né? Um rostinho lá, né? Que pode ser bonitinho, pode ser fofo, né? Mas não estão inteirados de como que é para as famílias receber um diagnóstico e ter toda essa informação em questão de dias, assim, horas, né? Como eu disse, por sorte o Noah não precisou fazer cirurgia. Antes dele completar um ano já tinham fechado, mas a gente tem casos de bebês de dias que já tem que fazer cirurgia para corretiva, né? Então essas são algumas características, né? E aí só para complementar com relação à síndrome de Down e por que a gente faz o recorte racial, a gente tem falado um pouco sobre isso. A gente tem também comorbidades e patologias e doenças que são comumente associadas à população negra, né? Isso com base já em estudos de muitos anos, de pesquisadores médicos, etc., até que chega ao ponto do governo federal criar a Política Nacional de Saúde da População Negra, indicando o quê? Indicando quais são as doenças que têm mais incidência na população negra, incluindo hipertensão arterial, diabetes, doença falciforme, que inclusive eu tenho doença falciforme. Então é preciso sempre entender, né, que para além da síndrome de Down, se essa criança for negra, ela já vai ter tudo isso que eu comentei no início sobre a síndrome de Down e pode ter ainda tudo isso que tem com relação à população negra, né? Então, é sobre isso também que a gente fala, né? Quer dizer, não dá para desassociar uma coisa da outra e a falta de conhecimento sobre esses dois universos na comunidade médica é inaceitável, né? Eu tenho usado essa palavra, é inaceitável, né? Existe uma política nacional direcionada para pessoas negras, para pessoas negras, né? Política Nacional de Saúde para pessoas negras, né? E não olhar para isso com essa atenção quando você vai atender, por exemplo, uma criança negra com síndrome de Down, você está contribuindo para que haja, assim, algum tipo de problema que pode levar a óbito essa criança em algum momento, né? Se você não está atento para essas questões, né? E infelizmente nessa jornada de pais, né, mães atípicos, né,
a gente acaba descobrindo que muitas vezes a gente tem mais conhecimento sobre as questões relacionadas aos nossos filhos do que a comunidade médica, né? E isso é outra coisa que é inaceitável, né? A gente não estudou 7, 8 anos de medicina, né? Lendo livros e livros, fazendo pesquisas, né? Fazendo residência médica para a gente ter esse conhecimento. Mas a gente é forçado a ter esse conhecimento porque a comunidade médica não tem esse conhecimento, né? Então acho que de maneira bem resumida é isso, mas quis trazer esses dois universos, né, da síndrome de Down, também a associação com pessoas negras, né?